Hoje eu quero compartilhar com você sobre um tema que aparentemente ele é paradoxal. Quando sou fraco, sou forte. Diga isso, quando sou fraco, sou forte. Uau, quando sou fraco, sou forte, pastor. Não sou eu quem está dizendo, quem está falando isso é a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Segundo aos Coríntios 12, versos 7 a 10. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. A minha graça te basta. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou. Está vendo? Não falei que estava na Bíblia? Pois quando sou fraco, é que sou o quê? Forte. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido e amado, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. A tua palavra é eterna, o teu nome é santo, e o teu reino jamais terá fim. Abrimos o nosso coração nesta noite, Senhor. Fala conosco. Que nenhuma das pessoas que entrou neste lugar nesta noite volte para a sua casa sem a convicção de ter recebido uma palavra dos céus para o seu coração. E que seja assim, no poderoso nome de Jesus. Alguém diga amém. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: olha, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? A frase quando sou fraco, sou forte, ela parece uma expressão paradoxal, porque você diz assim: pastor, como pode a fraqueza trazer força? No mundo, ser forte é sinônimo de autossuficiência, mas para Deus não. Para Deus, a verdadeira força, ela vem, ela se origina, ela se manifesta quando reconhecemos limitações, quando aprendemos a depender de Deus. Então essa força vai se manifestar. E talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: ah, pastor, eu estou me sentindo tão fraco, eu me sinto incapaz, eu não consigo resolver algo na minha vida. Ei, essa palavra é para você, porque se você está se achando fraco, Deus tem o ambiente exato, apropriado para manifestar o seu poder nessa noite. Amém? Nós somos fortes na fraqueza, porque é quando nós reconhecemos as nossas limitações que nós abrimos espaço para Deus, nós damos oportunidade para o Senhor. E você vai perceber na palavra de Deus que quando você pega as suas fraquezas e leva diante do Senhor, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, a graça vai fluir. Diga assim: quando sou fraco, sou forte, porque a graça flui. A graça flui mais, em maior proporção, para a nossa fraqueza. Então Deus às vezes tem maneiras estranhas de trabalhar na nossa vida. Você não fica às vezes um pouco assustado, confrontado, quando Paulo diz assim em 2 Coríntios 12, 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. E Paulo teve grandes revelações. Paulo teve a revelação da graça de Deus, amém? E quando você tem a revelação da graça de Deus,
Isso pode acontecer. Você pode se tornar soberbo. Você pode olhar as pessoas de cima para baixo. Você pode dizer, você é tão legalista, eu tenho a revelação da graça. Mas esse não é o espírito da graça. Entende? Então, às vezes, Deus vai ter que se utilizar de meios para manter o seu coração, para que seu coração não se exalte. Para você não virar um crente chato. Que é chato o crente chato. Sabe o que é crente chato? É que ele fica achando que ele sabe tudo e que o outro não sabe nada. Entende? Não é chato? Fala a verdade, é ou não é? Aí Paulo diz assim, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, não invalida a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Irmãos, o que o texto está falando? Paulo ainda não tinha se exaltado, Paulo ainda não tinha se ensoberbecido. O espinho na carne foi uma maneira de mantê-lo humilde para não se ensoberbecer, ou seja, ele recebeu uma disciplina preventiva. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas antigamente tinha pais que disciplinavam os filhos preventivamente. Olha aqui, menino, eu estou vendo que você está querendo aprontar. Você não vai aprontar não, vem cá. Pá, pá, pá. Parece com aquela história do pai, estava conversando com a esposa, com o filho na mesa. Ele falou assim, mulher, eu estou pensando em comprar uma vaquinha. Eu tô pensando em comprar uma vaca. E aí, eu vou pedir aqui para o vizinho para cruzar minha vaca. E aí, quando nascer o bezerro, aí a gente vai preparar ele para abater e vamos fazer um dinheirinho. Aí o filho falou assim, e quando o bezerro nascer, eu vou montar nele. Aí o pai falou, você não vai montar no bezerro. Eu vou, não vai. Eu vou, não vai. Deixa de ser desobediência. Aí deu uma coça no garoto. E ele não tinha nem comprado a vaca ainda. Então ele disse assim, para que não me ensoberbecesse, tamanha era a revelação. Ele diz, foi-me dado um espinho na carne. Existem muitas e muitas interpretações sobre o que tenha sido esse espinho na carne de Paulo. Alguns comentaristas dizem que talvez fosse os seus olhos, ele não teve mais uma boa visão depois que aquela luz brilhou no seu rosto no caminho de Damasco. E a Bíblia deixa isso claro em Gálatas, quando ele diz que os Gálatas, se possível, arrancariam os próprios olhos para dar a Paulo. Quando ele escreve aos Romanos dizendo, a carta de Romanos não é ele que escreve, é Técio, ele apenas dita. A outra igreja ele diz, veja com quão grandes letras vos escrevo. Então alguns dizem, Paulo tinha um problema de visão e isso angustiava eles. Outros dizem que o espinho na carne de Paulo talvez fosse a questão da família, o fato dele não ser casado ou não estar casado. Então alguns acham que era aquilo. Outros dizem que talvez fosse o temperamento dele. Paulo tinha um temperamento, talvez assim, um sanguíneo hemorrágico misturado com colérico, que às vezes quando ele ficava bravo, ele ficava bravo. E ele foi para uma viagem missionária, e o rapaz que foi acompanhando ele, o jovem da igreja, quando chegou lá, ele falou, não tem iogurte aqui, eu quero voltar para casa. Ele falou, se você voltar, não vem mais. E ele voltou, na outra viagem, eu quero ir, você não vai. Você não vai. Você conhece gente assim? Não olha, não olha, não olha. Mas a palavra explica a palavra, olha o que diz aqui. Ele diz, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Mensageiro, a palavra mensageiro no grego é angelos, aquele que traz uma mensagem, aquele que fala. Provavelmente, e eu concordo com isso, que esse espinho na carne eram pessoas que se levantavam contra o apóstolo Paulo, que criticavam a sua pregação, que o chamavam de herege, que diziam que ele estava sendo permissivo. Veja só como ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é assim, então tem que pecar, estou na graça, eu vou pecar. Olha aí, Paulo é liberal, Paulo é permissivo. Mas quem tem a verdadeira revelação da graça, sabe que a graça não é permissão para pecar. Você já peca sem permissão de ninguém. A graça é a provisão de Deus para vivermos uma vida cristã vitoriosa. Então esses camaradas às vezes chegavam até na cidade antes de Paulo. E quando Paulo chegava a alguma cidade, ele já chegava sendo preso.
foi apedrejado, diziam, ele está causando divisão, ele está colocando judeu contra judeu, ele está contra o império. Tudo isso Paulo foi acusado, e eu vou dizer para você, esses mensageiros de Satanás, eles existem até hoje, e eles estão, a maioria, na internet, e eles estão dizendo assim, cuidado, olha, cuidado com essa mensagem da graça, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Pastor, como é que eu vou saber se aquele que está ali pregando, ensinando na internet, é um mensageiro de Satanás ou da parte de Deus? Então vou te dar uma baliza. Se a mensagem que ele prega é uma mensagem baseada na obra de Cristo, é uma mensagem cristocêntrica, Cristo é o centro, é da parte de Deus. Mas se é aquela mensagem onde ele exalta o poder do homem, a força do braço, a sua habilidade, e coloca sobre você a responsabilidade de transformação da sua vida, de mudanças nos seus hábitos, irmão, esse é o mensageiro de Satanás, porque é uma mensagem contrária à graça de Deus. Então tem muita coisa muito bonita, até lógica, até interessante, mas nós temos que saber, é da parte de Deus ou não é? Porque senão você fica confuso, você vem aqui, né, e recebe o leite de Sara, aí você vai para a internet, bebe o leite de Agar, e aí você fica misturando lei com graça. Entende o que eu estou falando? Então tem muita gente ensinando, não, porque você, para ter aceitação de Deus, você tem que viver uma vida de total e plena obediência. E isso era pregado na antiga aliança. Você tinha que obedecer os mandamentos, e não eram apenas 10 mandamentos, eram 613 mandamentos. Era um mandamento para cada dia do ano, e era um mandamento para cada osso do seu corpo. Um mandamento positivo, tem que fazer, e outro negativo, não pode fazer, e todos os dias você tinha que cumprir isso. Alguém conseguiu cumprir? Não. Então Paulo aos Romanos diz, como? Pela desobediência de um só homem entrou o pecado, reinou o pecado, pela obediência de um só homem, a saber, Cristo, reinou a vida. Entende? Então nós estamos aqui nesse mundo, ou nós estamos de pendurado no cinturão de Adão, ou no cinturão de Cristo. Entendeu? Você já se agarrou no cinturão de Cristo. Então a sua justiça depende da obediência de Cristo Jesus. Amém? E esses mensageiros aqui estavam se levantando contra Paulo, e isso angustiava o coração dele, e angustiou tanto, que lá em 2 Coríntios 12:8 diz assim, por causa disto, orei, 3 vezes pedi ao Senhor, para que o afastasse de mim. Então Paulo orou 3 vezes, Senhor, tira de mim, não quero esse espinho, sabe, e os números na Bíblia são significativos, não é que Paulo orou 1, 2, 3 vezes, 3 é um número de completude. Jesus orou no Getsemane 3 vezes, Pai, passa de mim este cálice, é um número completo. Isso também vai contra muitos ensinos. Há uma linha da fé que diz assim, olha, você orou a Deus uma vez, agora você não pode orar mais, porque a segunda vez que você ora pelo mesmo assunto é incredulidade. Mas eles estão indo contra Paulo, que orou 3 vezes. Eles estão indo contra Jesus, que orou 3 vezes. Eles estão indo contra o ensino bíblico que diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que bate a porta, todo o que busca encontra, e todo o que bate insistentemente, a porta se lhe abre. Foi Jesus que contou a parábola de uma viúva que chegava diante de um juiz e dizia, julga minha causa, e ele não temia a Deus nem aos homens, e por isso não julgava a sua causa, e a Bíblia diz, ele ensinou essa parábola sobre a determinação de orar sempre e jamais desfalecer. Então não entra nessa conversa aí, você não pode orar mais de uma vez pelo mesmo assunto. Não, você pode sim. Até quando eu devo orar? Até que o Senhor responda. E chegou uma hora que Deus de fato respondeu. Só que a resposta de Deus foi diferente do pedido de Paulo. O que Paulo queria, tira o espinho. O que Deus respondeu, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O que Paulo queria é que aquela angústia desaparecesse. Deus falou, pois eu vou te fortalecer. Em vez de remover o problema, Deus
permitiu. Ouça, Deus nunca é o originador do seu problema, mas muitas vezes Ele vai usar